Olá, queridos amigos que me acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. E se não é inscrito ainda, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com aqueles que têm dúvidas sobre o assunto que nós vamos abordar hoje. O tema é a ressurreição de Moisés. Nós vamos responder um vídeo que tem circulado aí na internet e já alguns me pediram: pastor, faça uma análise desse vídeo. O título do vídeo é bem chamativo, não é? É um vídeo feito pelo pastor Elias Soares e nesse vídeo ele intitulou assim: a pergunta que travou os teólogos adventistas. Então nós vamos fazer uma análise desse vídeo hoje. Vamos ver se os teólogos adventistas realmente ficaram travados com essa pergunta. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou devolver uma pergunta. A pergunta que travou, ou que vai travar, não sei, o pastor Elias Soares. Fica com a gente até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Muito bem, eu vou fazendo uma análise pontual do vídeo, mencionando as falas do pastor Elias, e ali a gente vai refutando ponto a ponto, tá ok? Bom, o primeiro argumento que é utilizado pelo pastor Elias Soares é o argumento de que os adventistas do sétimo dia, eles acreditam na ressurreição de Moisés, ali em Judas 1, verso 9, baseados em Ellen White. Então Ellen White, ela afirma que Moisés ressuscitou, então por isso os adventistas acreditam nessa doutrina. Isso não é verdade, tá? Por que não é verdade? Porque esta é uma premissa que ela se nega. Se eu digo que os adventistas creem por causa disso, então eu tenho que dizer que todas as pessoas que acreditam que Moisés ressuscitou, que o arcanjo Miguel é Jesus, e que ressuscitou Moisés ali em Judas 1, verso 9, então estas pessoas naturalmente têm uma influência de Ellen White, acreditam em Ellen White. Só que existem muitos teólogos protestantes, pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a crença adventista, inclusive alguns imortalistas, ou seja, pessoas que acreditam na imortalidade da alma e que acreditam na ressurreição de Moisés. Portanto, existem sim teólogos não adventistas, protestantes, teólogos que não creem em Ellen White, mas defendem a ressurreição de Moisés. Portanto, essa premissa é uma premissa falsa. Esse argumento está refutado. No vídeo, o pastor ainda chega a fazer uma análise rápida, uma pincelada, que talvez vale a pena nós fazermos um vídeo só para tratar desse assunto, de que Miguel não seria Jesus. Eu já fiz inclusive um vídeo aqui mencionando este assunto. Vou até deixar no link da descrição quem é o arcanjo Miguel. Também não é uma doutrina adventista, tá? Existem muitos teólogos não adventistas que não creem em Ellen White e que defendem que o arcanjo Miguel é Jesus. Eu estou falando aqui de teólogos protestantes, tá bom? Então, essa não é uma crença exclusiva adventista. Então, algumas pessoas elas tentam colocar assim como se fosse assim: os adventistas eles são exclusivistas, são uma seita herética, eles acreditam nisso. Então você não pode estudar com os adventistas, não pode acreditar no que os adventistas dizem, porque só eles falam isso. Aí dá a impressão assim: o mundo protestante todinho rejeita esta visão e os únicos são os adventistas. E acreditam, por exemplo, que o arcanjo Miguel é Jesus. Isso não é verdade. Se você acreditar que o arcanjo Miguel é Jesus, como nós adventistas acreditamos, você não está acreditando em nenhuma heresia. Do contrário, muitos protestantes seriam considerados heréticos. Então, este argumento 2 está refutado. O terceiro argumento do pastor Elias Soares está baseado em Josué capítulo 1, e os versos 1 e 2, eu vou ler, que diz assim: E aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num: meu servo Moisés está morto. Foi assim que ele leu. Só que ele fez uma leitura da língua hebraica que eu achei muito interessante e fiquei surpreso ao mesmo tempo, porque para uma pessoa que julga conhecer a língua hebraica, a análise que ele fez do texto não foi coerente, não foi correta e não foi honesta. Não sei se por displicência ou por desconhecimento, ou talvez realmente por pura má intenção. Quero acreditar que não. Mas veja, o texto em hebraico diz assim, só o verso 2: Moshe Avdi met. Meu servo Moisés morreu. E para que você não duvide daquilo que eu estou falando, este aqui é o Antigo Testamento interlinear, tá?
ele é da Sociedade Bíblica do Brasil, não é um material adventista, tá certo? Eu vou colocar aí na tela para que você veja agora uma imagem do texto interlinear. Veja só, morreu. E sabe por que ali existe a expressão morreu e não está morto? Porque no hebraico nós temos dois aspectos verbais principais, tá? Nós temos o perfeito e o imperfeito. Perfeito passado, imperfeito futuro. Aí como é que a gente faz o presente no hebraico? É pelo contexto. Inclusive, eu tenho lecionado aulas de hebraico gratuitamente aqui no canal. Se você tem interesse em aprender a língua hebraica, por favor, acompanhe as aulas. Nós já estamos chegando em verbos, inclusive, aqui no nosso canal, tá? Então veja, no hebraico, literalmente, o texto está escrito assim: meu servo Moisés morreu. Ali é uma constatação. Deus ele conversou com Josué e disse: olha, Moisés morreu, e ninguém nega que Moisés morreu. Moisés morreu. Mas o propósito de Deus não é dialogar com Josué, dizendo: ó, Josué, meu servo Moisés morreu, depois fui lá, Miguel veio, ressuscitou, e levou para o céu. Não. Uma frase simples: olha, Moisés morreu e agora você vai dar continuidade ao trabalho dele. Simples assim. O texto ele não está preocupado em falar do futuro, de todas as nuances, de todos os detalhes acerca da morte de Moisés, tá? Todo estudante da Bíblia, todo exegeta sabe que quando nós vamos fazer uma análise responsável, exegética de um texto, nós primamos sempre pelo original. Nós não primamos por uma fonte secundária. Portanto, olhando para o hebraico, que é o texto que foi escrito o Antigo Testamento, Josué 1, verso 2, Moshe Avdi Met, Pastor Elias, Moshe Avdi Met não significa meu servo Moisés está morto. Moshe Avdi Met quer dizer meu servo Moisés morreu. Morreu. Esta é a tradução do hebraico. Portanto, argumento refutado. O quarto argumento do pastor Elias Soares, ele meio que é uma continuação do argumento terceiro. Para que esta ideia de que Moisés ainda estava morto tivesse assim a sua solidez, então o pastor ele vai se valer de um escrito que é conhecido, uma tradução da Bíblia que é conhecida como Septuaginta. É a tradução grega do Antigo Testamento. É uma tradução importante, naturalmente, principalmente porque ela é uma tradução antiga. Ela é uma tradução que é antes de Cristo. Então, como tal, é um documento histórico importante e que nós usamos sim no momento em que nós vamos fazer a exegese. Só tem um detalhe. O texto grego, uma tradução, ela não pode sobrepor ao texto original. Então, o pastor Elias ele pega a expressão teteleuteken, grega, que está no perfeito ativo e que dá realmente essa noção de continuidade, que é a língua grega ela trabalha muito com um aspecto verbal. Então, ela está preocupada não somente com uma tradução literal, mas com a maneira como o verbo acontece. Então, no grego você consegue destrinchar isso muito melhor do que na língua hebraica, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que casou, mas já separou, não está mais casada, você vai falar isso no grego de uma maneira. Ele se casou, aí você usa um tempo verbal. Mas se eu quero dizer que a pessoa casou e ela permanece casada, eu já uso um outro tempo verbal. E o texto grego aqui, o perfeito ativo, dá esta ideia de que Moisés ainda estava morto. Puxa vida, então pastor, seu argumento está refutado. Lógico que não. Por dois motivos. Primeiro, o perfeito ativo é também uma forma de se traduzir o perfeito do hebraico. E os judeus que moravam em Alexandria, os 70, que traduziram do hebraico para o grego, não estavam preocupados necessariamente em fazerem ali uma exegese do texto, tá? Eles não estavam fazendo uma análise doutrinária do texto, eles estavam simplesmente fazendo uma tradução e pegaram uma expressão do perfeito do grego para traduzir o perfeito do hebraico, tá? Lembrando que o hebraico não tem a mesma nuance do grego. Mas, mesmo que, e aqui eu quero considerar isso de maneira muito responsável, mesmo que os judeus que moravam em Alexandria, que traduziram ali a Septuaginta, fizeram a Septuaginta, acreditassem que Moisés estava morto, eu não posso considerar o texto grego como superior e como uma versão, diríamos, o ponto final para a tradução ali de Josué capítulo 1 e o verso 2. Por quê? Bom, primeiro, a tradução grega ela tem uma distância de 900 anos entre o original e ela, tá?
Então quer dizer, quase 1000 anos, alguns julgam aí em torno de 1000 anos entre o Pentateuco ali, entre Josué e o texto grego, tá? Então há uma distância gigantesca entre o autor de Josué, que nós acreditamos ser o próprio Josué. Existe uma distância entre o que Josué escreveu e quem traduziu. Gente, eu não posso simplesmente pegar uma tradução e dizer que alguém que 1000 anos depois traduziu aquele texto estava sendo inspirado. Eu preciso ser honesto e dizer que inspirado foi Josué. Quem traduziu Josué não é inspirado, tá? Então, assim, essa distância de 900 anos, quase 1000 anos, entre Josué e os que escreveram a Septuaginta, ela é muito significativa, tá? A tradução ela pode não representar exatamente aquilo que Josué pretendia. A Septuaginta, portanto, ela não é o autógrafo, não é um texto original, não foi o texto inspirado. Deus não chegou e disse, agora eu vou inspirar o tradutor. O tradutor não é inspirado. Quem foi inspirado foi o autor. Josué foi inspirado. Tanto que, se você pega a Septuaginta, você vai encontrar lá uma série de pseudepígrafos, de apócrifos, materiais que não constam no cânon sagrado. Ou o pastor Elias, ele considera que a Septuaginta ela é um material assim completamente inspirado e nós baseamos as nossas doutrinas ali. Claro que não, eu acredito que não. Então, a não ser que ele acredite que os pseudepígrafos que estão ali, os apócrifos, também são inspirados. Eu não acredito nisso, tá? Então a minha análise exegética ela não pode estar baseada na Septuaginta. A minha análise exegética ela vai estar baseada no texto hebraico. E o texto hebraico é simples. Meu servo Moisés morreu. Então, por mais interessante que a análise do texto grego seja, por mais interessante que seja essa análise comparativa, nós não podemos nunca colocar o texto grego acima do texto hebraico, como que o texto grego ilumina o texto hebraico. Não. Nós não podemos afirmar que a visão daqueles que moravam em Alexandria ela é mais importante ou ela é quem vai interpretar o texto do Antigo Testamento, o texto de Josué, o texto hebraico. Tá certo? Então, quarto argumento refutado. O quinto argumento eu vi mais como uma cortina de fumaça. Nós chamamos o argumento cortina de fumaça quando uma pessoa apresenta um argumento que ele assim, eu não quero ser ofensivo, mas sabe aquele argumento nada a ver? Só para criar uma espécie de confusão em quem está assistindo. O pastor Elias Soares ele faz a leitura do texto do Comentário Bíblico Adventista em espanhol. E aí ele lança dúvidas que o Comentário Bíblico Adventista em português seria diferente. Então ele colocou esse texto aí na tela e ele leu e o texto diz assim: e aconteceu. Em hebraico a primeira palavra do livro é a conjunção e, pela qual se afirma que a narração de Josué é uma continuação do livro de Deuteronômio. Todo adventista acredita nisso. Isto sugere que Josué foi o autor do último capítulo de Deuteronômio. Sim. E que aqui segue relatando suas próprias vicissitudes. Ok. Este relato começa depois dos 30 dias de luto pela morte de Moisés. Tudo bem. E qual é o adventista que nega isso? Todos nós acreditamos que o livro de Josué ele é escrito depois dos 30 dias. E qual é o problema? E ele coloca assim como se o texto do Comentário Bíblico Adventista atual fosse assim diferente, tivesse assim escondido as coisas. E quando eu fui olhar o texto, praticamente a mesma coisa. O texto diz assim: e sucedeu. E sucedeu. E a primeira palavra em hebraico pode deixar subentendido que a narrativa de Josué consiste numa continuação de Deuteronômio. Não foi isso que eu li no espanhol? Isso sugere que Josué foi o autor do último capítulo do livro anterior. Ok? Aqui ele retoma a história e continua com um relato de suas experiências. O tempo a que se faz referência na passagem deve ser os 30 dias de luto mencionados em Deuteronômio 34, verso 8. Basicamente a mesma coisa. Talvez ele tenha se apegado ao termo depois. Mas tanto um comentário quanto o outro, quanto a visão adventista como um todo, acredita que Deus ele chega para conversar ali com Josué 30 dias depois. Isso não anula o fato de que Moisés tenha ressuscitado já. Talvez o pastor Elias, ele por desconhecer a maneira como nós adventistas acreditamos, ele imagine que Moisés ele morreu,
Deus veio, sepultou Moisés, aí correu lá, conversou com Josué, ó, Josué, meu servo aí, ele está morto e você vai continuar. E depois ele volta lá para ressuscitar Moisés. Não é assim que nós acreditamos. Nós nunca acreditamos nisso. Nós acreditamos que Moisés foi ressuscitado sem ver a corrupção. Nós acreditamos que Moisés morreu, que Deus o enterrou, que o arcanjo Miguel, a pessoa de Jesus Cristo, veio e ressuscitou Moisés, levou ele para o céu. 30 dias depois, Deus vem conversar com Josué e diz: olha, meu servo Moisés morreu, isso é um fato. Ele morreu ou não morreu? Morreu. E Deus não tem que estar dando maiores explicações. Olha, mas ele morreu, só que eu vim aqui, depois eu ressuscitei ele, depois eu levei, depois veio o Satanás para disputar aqui, aquela coisa toda que faz sentido. Tá? Então, Moisés morreu e você vai dar continuidade. É como se estivesse dizendo assim, olha, o bastão que era de Moisés agora passou para sua mão. É isso, o texto está dizendo isso. Tá? Então, o comentário bíblico adventista em português ou em inglês diz a mesma coisa. Tá? Não mudou absolutamente nada. Argumento da cortina de fumaça aí, refutado. Já estamos partindo para os últimos argumentos do pastor Elias e eu vou lançar a minha pergunta também. Então, fica aí até o finalzinho para você saber qual é a pergunta que eu vou fazer. Tá? O outro argumento que o pastor Elias ele usou foi o seguinte: se Moisés foi ressuscitado, por que o autor de Hebreus, no capítulo 11, não menciona isso? Ora, os fatos mais importantes estão ali relatados. Ele menciona no seu vídeo. Portanto, por que a ressurreição de Moisés não está ali? Deveria estar, uma vez que todos os fatos mais importantes estão ali relatados. Bom, abrindo aqui em Hebreus capítulo 11, e ele até quer já fazer a contra-argumentação. Se alguém disser assim, mas também não fala de José como governador do Egito, só fala que ele, pela fé, acreditava que os seus ossos seriam levados para dali da terra do Egito para a terra de Canaã, porque ele acreditava numa pátria superior, enfim. E aí, então, isso é o mais importante. A ressurreição de Moisés era o mais importante. Pastor Elias, o texto de Hebreus capítulo 11, ele está falando da galeria da fé. Todos os atos mencionados aqui são os atos de fé dos personagens mencionados. Então o texto não está preocupado com os atos mais importantes da história destas pessoas. O texto está preocupado com as atitudes de fé destas pessoas. Pode observar que realmente não se fala de José como sendo governador do Egito, porque José não precisou exercer fé nenhuma para ser governador do Egito. Foram as providências de Deus na sua vida que o colocaram lá. José não estava lá no Egito assim, eu tenho fé que eu vou ser um governador, daqui uns dias eu chego lá, estou chegando ao trono. Ele nem imaginava onde ele ia chegar. Mas ele foi perseverante e confiou em Deus. Agora, ele acreditou sim que os seus ossos seriam trazidos para a terra de Canaã e ele acreditava numa pátria superior. Isso é um ato de fé, pastor. Entendeu? Quando você fala da vida de Moisés, nós temos aqui todos os relatos de fé da vida de Moisés. Pela fé, Moisés já nascido e escondido por 3 meses por seus pais, que foi um ato de fé, tá? Porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, por um pouco ali rejeitando o gozo do pecado. Né? Ele tinha à sua disposição as maiores riquezas do Egito, mas ele rejeitou tudo pela fé. E o fato de Moisés morrer e ser ressuscitado não foi também um ato de fé. Tá? Moisés morreu, ele pensou, Deus diz, olha para a terra. Ele olhou, vê tudo isso aí, você não vai entrar. Tá bom, Senhor. E aí Moisés morreu. Ele não morreu assim, vou morrer e na sequência eu já sei que eu vou ressuscitar aqui agora porque Deus vai me ressuscitar antes para me levar para o céu. Ele não sabia disso. Não foi um ato de fé. Foi um ato de bondade e misericórdia de Deus, que escolheu ir lá e ressuscitar Moisés. Então, a galeria do capítulo 11 de Hebreus não tem que apresentar a ressurreição de Moisés para que esteja no rol da fé. Porque os atos aqui mencionados, pode ler todo o capítulo. Todos os atos mencionados são atos de fé. O subir ao trono de José não vai estar relatado. Claro que não. Não foi um ato de fé. O ser ressuscitado, Moisés ser ressuscitado, também não foi um ato de fé. Então, argumento aí também
refutado. O outro argumento que o pastor Elias ele usou foi o seguinte: todas as ressurreições mencionadas na Bíblia, elas são muito precisas na informação. Elas mencionam o filho da sunamita, Lázaro, né, aquele jovem que foi jogado na tumba de Eliseu e que ressuscitou, não é? O filho da viúva de Naim. Todas as ressurreições elas mencionam. Por que só a ressurreição de Moisés não foi mencionada? Bom, eu não sei se o pastor Elias já analisou, mas existe uma outra ressurreição na Bíblia que não mencionou detalhes. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, os versos 52 e 53, dizem o seguinte: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quem, pastor? Quem ressuscitou aqui? Quais foram estes heróis que ressuscitaram aqui? Quem foram estes santos que ressuscitaram aqui? Ué, um evento de tal magnitude, Jesus ressuscita e ressuscita outros com ele. E um detalhezinho muito interessante, não é uma visão adventista somente a de que estes homens que ressuscitaram foram para o céu, tá? Eu gostaria de ler aqui apenas 2 comentários bíblicos que falam sobre este assunto. Um é de William Hendrickson e o outro de Matthew Henry. Curiosamente, publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Acredito a denominação que o pastor Elias Soares faz parte. Então vamos ver o que diz. Não vou ler o comentário bíblico adventista, porque senão dizer assim, não, tá puxando sardinha para o lado dele. Eu quero ler o comentário bíblico publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Na página 387, o comentário bíblico de Matthew Henry diz o seguinte: como argumento número 3, logo no topo da página, diz assim: alguns pensam que eles ressuscitaram apenas para dar testemunho da ressurreição de Cristo para aqueles a quem apareceram e, terminando seu testemunho, retiraram-se novamente para os seus sepulcros. Mas é mais apropriado a glória deles e de Cristo supor, embora não possamos prová-lo, mas eles supõem que seja isso, tá? Eles olham, é muito mais provável supor que eles ressuscitaram como Cristo e para nunca mais morrer, e assim ascenderam à glória com ele. O que sabemos com certeza a respeito deles é que a segunda morte não tem poder sobre aqueles que participam na primeira ressurreição. Muito interessante o comentário dele. Eles olham, é muito melhor supor, é muito mais interessante supor que estes ressuscitaram e foram para a glória. Tá? E eu vou argumentar um pouco mais sobre isso, do porquê dizer que eles voltaram ao túmulo não faz sentido. Mas eu quero ler antes aqui o comentário de William Hendrickson. E olha o que ele diz aqui. Está na página 669. Primeiro, essa foi uma ressurreição real, não apenas uma aparição de cadáveres. Então ele não trabalha o texto como simbólico. E ele nega categoricamente aqueles que trabalham o texto como simbólico. Ele diz que esse texto é literal, tá? Ressuscitaram mesmo. Segundo, ela ocorreu no exato momento da morte de Cristo e juntamente com outros sinais apontavam para a significação dessa morte. Então, quando Cristo morreu, segundo William Hendrickson, não adventista, tá? Um evangélico, Jesus morreu e no momento de sua morte esses homens ressuscitaram, tá? Estas pessoas ressuscitaram. Terceiro, é verdade que o original pode ser construído de 2 maneiras, dependendo de como analisamos a frase depois de sua ressurreição. Se concebemos o sentido como havendo deixado seus túmulos depois de sua ressurreição, ou depois de sua ressurreição se foram, seria, portanto, razoável crer que estes santos, com seus gloriosos corpos ressurretos, permaneceram nas trevas e corrupção do túmulo desde a tarde da sexta-feira até a manhã de domingo? Ele argumenta que alguns dizem, não, eles ressuscitaram, mas ficaram no túmulo, e aí no domingo, quando Jesus ressuscitou, então eles saíram. Aí ele seria razoável acreditar num negócio desse, a pessoa ressuscita e fica lá no túmulo? Aí ele diz assim, com toda probabilidade, o significado é que esses santos ressuscitaram e deixaram seus túmulos no momento da morte de Jesus.
Muito interessante isso aqui, viu? Só entraram em Jerusalém e apareceram a muitos depois da ressurreição de Cristo. Então, assim, ele acredita que eles não entraram logo em Jerusalém, mas eles ressuscitaram. E aí, quando Jesus ressuscitou, eles entraram junto com Jesus na cidade. Tá? Eu estou aqui lendo isso. Isso aqui é exatamente como o Adventista crê. Eu estou aqui lendo para você o que um evangélico diz. Tá? Até porque ele aqui é imortalista. Veja o que ele continua dizendo. Não se explica onde estiveram a partir do momento em que deixaram seus túmulos, até que apareceram a muitos no que ainda se chama a Cidade Santa, do mesmo modo que não se indica o paradeiro de Jesus durante os intervalos entre suas aparições depois da ressurreição. Quarto ponto. Tudo aparece apontar para o fato de que estes santos não voltaram a morrer. Então, uma visão aqui muito interessante. Ele diz assim, é forçoso que depois que apareceram a muitos por um curto período de tempo, Deus os tomou, agora corpo e alma, para si no céu, onde suas almas habitavam previamente. Perceba que é um imortalista. Ele acreditava que as almas deles já estavam lá no céu, mas que agora Deus estava tomando corpo e alma e levando para lá para o céu. Não deixou que eles morressem outra vez. Então veja, eu apresentei aqui 2 comentários bíblicos diferentes. Um da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e o outro de William Hendrickson, que falam claramente que estas pessoas elas ressuscitaram e foram com Jesus. Agora a pergunta, cadê as informações de quem ressuscitou ali? Foi Abel? Foi Isaías? Foi Jeremias? Cadê? Cadê a informação? Por que não tem? Um evento importante deveria ter. A pergunta do pastor Elias, o argumento que ele usou foi, mas um evento como a ressurreição de Moisés tinha que estar mencionado? Não tem que estar mencionado. Deus menciona o que ele quer. O argumento do pastor Elias é que se Moisés ressuscitou, isso tem que estar de maneira muito clara, muito explícita. Moisés ressuscitou assim, assim, assim. Não. Deus escreve, ou Deus inspira os escritores bíblicos a escreverem como ele quer, não como o pastor Elias quer. Não é a nossa visão que determina como a Bíblia deve ser escrita. Então veja, quem são estes que ressuscitaram, nós não sabemos. E talvez, mas por que, pastor? Olha, eu tenho suposições. Por exemplo, por que é que Deus não deixou muito claro, muito explícito quem foram estes que ressuscitaram? Ou se Moisés também ali, claramente explícito, Moisés ressuscitou no dia tal e tal, assim, assim. Por quê? Talvez para prevenir da idolatria. Hoje nós nem sabemos quem ressuscitou e está no céu. E tem pessoas que já praticam a idolatria, acreditando que tem pessoas ali intercedendo por ele. Agora imagina sabendo que realmente já estão lá. Se a Bíblia fizesse uma listagem aqui em Mateus 27, olha, e ressuscitaram fulano. Fulano já está lá, deixa eu aqui aproveitar para fazer as minhas petições. Imagine que fosse João Batista, por exemplo, da época de Jesus. No São João ia virar uma festa e tanto, já sabendo que ele já está lá. Então Deus, para preservar da idolatria, Deus simplesmente não fala nada, não diz nada. Ok? É uma probabilidade, é uma possibilidade. Argumento aí também refutado. E aí vem o 10º argumento, onde o pastor Elias ele pergunta o seguinte: quem são as primícias dos que dormem? Veja, quem são as primícias dos que dormem? Porque o texto de Paulo diz que Cristo, a primícia dos que dormem, e depois os que são de Cristo por ocasião de sua vinda. Bom, aqui eu não vou me deter muito na expressão arparé e na expressão tagma, porque o tagma é um rapax legômeno que não indica necessariamente uma ordem cronológica, tá? Mas a ordem de importância. O pastor Elias ele tenta até colocar uma ordem cronológica no que não é ordem cronológica. Ordem cronológica, ordem de tempo é uma coisa, ordem de importância é outra coisa. E eu achei interessante que ele usou um argumento que refuta ele mesmo. Então, essa expressão tagma, apesar de aparecer uma única vez na Bíblia, ela está muito relacionada, essa expressão grega está muito relacionada a um exército. E ele usou bem o argumento. E aí ele colocou o seguinte: primeiro regimento, segundo regimento, terceiro regimento, como se fosse um batalhão, né? E aí você tem o
o major, sei lá, a pessoa que está à frente, e depois os demais. Queridos, isso não é ordem cronológica de tempo, não. E ele tentou colocar como se fosse uma ordem cronológica de tempo. Se eu tenho aqui o exército, e eu tenho aqui o major e tal, aí tá sargento, cabo, soldado, pronto, beleza. Aí eu olho isso aqui é uma ordem cronológica? Não, isso aqui é ordem de patente, ordem de importância. Ordem cronológica seria assim, ó, no dia tal, aí vem o soldado, no segundo dia é o cabo, no terceiro dia é o sargento, até no dia tal, aí aqui agora é o major, pronto. Aí eu vi uma ordem o quê? Cronológica, isso é ordem cronológica. E o pastor usou um argumento que refuta ele mesmo, porque dentro do exército, que a palavra tagma é muito utilizada, essa expressão ela está muito relacionada não a uma ordem cronológica, mas uma ordem de importância. Então você tem o mais importante, que é o general, o major, sei lá, a pessoa que está à frente. Eu não entendo muito dessas patentes dentro do exército. E até você chegar ao cabo e o soldado. Tá? Então assim, não tem que ver, né, não tem que ver com a ordem de tempo em que a coisa aconteceu. Por que eu digo isso? Porque Paulo ele diz que Cristo é as primícias, ou seja, Cristo é o mais importante. Cristo é o mais importante dentro da ressurreição dos mortos. Ninguém ressuscitou como Cristo na sua importância. Por quê? Ponto 1, porque a ressurreição de Cristo ela é diferente de todas as outras. Porque através da ressurreição de Cristo é que todos os outros terão direito à vida eterna. Porque se Cristo morresse e não ressuscitasse, ninguém iria para o céu. É importante ou não é? Segundo, a ressurreição de Cristo ela é diferente de todas as outras, não é só porque ele ressuscita para não mais morrer. Até porque os que ressuscitaram, conforme o próprio William Hendrickson fala, em Mateus capítulo 27, ressuscitaram pessoas ali por ocasião da morte de Cristo. Mas mesmo que a gente acredite que eles ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Jesus, para que Jesus seja as primícias, ou seja, isso não vai invalidar uma coisa. A importância de Cristo não é pelo fato de ele ser o que ressuscita para não morrer. A ressurreição de Jesus ela é diferente também de todas as outras pelo poder que Cristo tem. Como Deus, ele disse, eu dou a minha vida e eu torno a tomá-la. E Jesus não é mentiroso. Então se Jesus disse que ele dá a vida e que ele torna a tomá-la, a ressurreição dele é diferente. Ele tem poder para dar a vida e ele mesmo reaver esta vida. Ele disse isso. Agora, Moisés, para ser ressuscitado, alguém teve que ir lá ressuscitá-lo. Lázaro, qualquer outro, teve que alguém fazer esta ressurreição pelo poder de Deus. Mas Cristo pelo seu próprio poder, porque ele é Deus. Então, a ressurreição de Cristo, ele é as primícias pela importância tamanha da ressurreição dele. É pela ressurreição de Cristo que nós temos direito à ressurreição. Nós temos acesso à vida eterna. Cristo morreu e ressuscitou, porque se Cristo não houvesse morrido e ressuscitado, ninguém seria ressuscitado também. Então Cristo é as primícias nesse sentido, nesta importância que ele tem. E não pelo fato dele morrer e ressuscitar e ser o único que ressuscitou para não mais morrer. Não é disso que o texto de Coríntios está falando. Do contrário, nós teríamos certa dificuldade com o texto que o pastor Elias Soares citou. Porque o texto que ele citou diz o seguinte: Cristo as primícias, depois os de Cristo. Quando? Na ressurreição dos mortos, lá no final. Então como é que eu explico esses ressurretos aqui de Mateus capítulo 27 que não passaram mais pela morte? Agora, se o pastor acredita que eles ressuscitaram e na sequência eles morreram, não sei para que, só ressuscitou e morreu, mas enfim, é muito ilógico, né? A gente pensar assim, Deus ressuscita, aí o pessoal vai lá na cidade, vocês viram? É porque Jesus ressuscitou, o testemunho vivo aqui de que Jesus ressuscitou, gente, certo, e agora não, agora vocês vão morrer de novo. Não faz nem sentido uma coisa dessas. Mas tudo bem, se o pastor acredita que eles ressuscitaram e depois morreram de novo, aí o pastor tem que conversar com o pessoal da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que publicou aí esse comentário que diz que eles, muito provavelmente, é muito provável que eles não voltaram a morrer. Eles subiram com Jesus como um troféu de sua vitória. Tá? Agora, se o pastor acredita que eles ressuscitaram e ficaram morando por ali, e ficaram morando até morrer novamente, bom, aí nós temos dificuldades sérias, né? Porque nem Flávio Josefo descobriu isso daí, nenhum historiador antigo, ninguém relatou nada. Quer dizer, um grupo grande, porque a Bíblia diz que muitos, não foram poucos, muitos corpos de santos ressuscitaram, ficaram morando lá e ninguém relata nada. Não existe um registro disso na história.
no mínimo estranho. Agora, se foi uma aparição rápida, aí está explicado não ter registros históricos, não é verdade? Uma aparição rápida, Jesus morreu, ressuscitou, um grupo ressuscita com ele, aparece ali na Cidade Santa e de repente sumiu todo mundo. Por quê? Porque foram para o céu com Jesus. Aí está explicado. Quem sabe alguém viu, um outro viu também. Não, eu vi, mas como não foi uma exposição que demorou muito tempo, pode ter virado boato, pode alguns terem considerado lenda, e enfim, não foi para os registros históricos. Mas com certeza, um grupo de pessoas gigantesco ali, muitas pessoas ressuscitando e morando ali em Jerusalém, isso aí com certeza deixaria um registro histórico aí por parte de Joséfo ou de um outro historiador. Esse 10º argumento também está refutado. E agora eu queria deixar a minha pergunta com o pastor Elias. Ele disse que fez uma pergunta, a pergunta que travou os teólogos adventistas. A pergunta que ele fez foi exatamente aquela: se Moisés ressuscitou, porque Deus disse que Moisés está morto? Deus não disse que Moisés está morto, Deus disse que Moisés morreu. Isso aí já foi refutado. Mas a pergunta que eu quero fazer ao pastor Elias, uma pergunta interessante, eu quero antes embasar o meu argumento aqui. E eu queria convidar você a ler o último capítulo de Deuteronômio, capítulo 34 e o verso 6. Verso 5 e verso 6 dizem assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale. Quem? O Senhor. O texto é muito claro. Este o sepultou num vale, defronte, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Uou! Então, peraí. Moisés morreu e Deus o sepultou. Aqui não fala de uma demanda, aqui não fala de Miguel disputando o corpo, aqui não fala de Satanás vindo aqui querendo disputar o corpo de Moisés. E o pastor Elias falou uma coisa muito interessante no vídeo dele. Ele disse o seguinte: quando a Bíblia se cala, a gente também deve se calar. Então, no contexto da morte de Moisés, preste bem atenção, no contexto da morte de Moisés, a única coisa que a Bíblia diz é que Moisés morreu e que Deus o sepultou. Ele subiu ao monte ali, Deus estava com ele, mandou ele olhar para as campinas, tá? Deus conversa com ele, e ali morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o mandato do Senhor, o dito do Senhor, e Deus o sepultou, e este o sepultou. Deus sepultou Moisés. Portanto, o que acontece em Judas 9 não tem que ver com o que acontece em Deuteronômio 34. Porque em Judas 9 tem uma disputa, tem uma demanda acerca do corpo de Moisés. Então, e aqui eu não estou vendo demanda nenhuma, não estou vendo nenhuma batalha, não estou vendo Miguel aqui disputando acerca do corpo de Moisés. Então, o que acontece em Judas 9 não foi no momento da morte de Moisés. Porque no momento da morte de Moisés a Bíblia é clara. Ele morreu e foi sepultado. Deus veio e sepultou. E Satanás não chegou lá perto para... Ei, peraí, deixa eu ver como é que vai sepultar aqui. Não. Nesse momento aqui a Bíblia é muito clara. Então, seguindo o conselho do pastor Elias aí, nós nos calamos quando a Bíblia se cala. Ok? Então, Moisés morreu, Deus o sepultou. Vamos à pergunta então. Em Judas 9, o texto diz: o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Eu tenho que entender claramente por esse texto aqui que é uma referência a um outro momento. Não pode ser o momento da morte de Moisés, porque na morte de Moisés a Bíblia é muito clara em dizer que Deus, quando Moisés morreu, Deus o sepultou. Tem um momento agora de demanda acerca do corpo dele. Se fosse um texto falando uma disputa acerca da alma de Moisés, para um imortalista seria muito interessante. Muito interessante. Porque, ora, o Satanás está lá disputando acerca da alma, né? Porque o corpo vai entrar em putrefação, vai ficar por lá, mas o Satanás quer a alma dele. E aí o arcanjo Miguel está disputando: não, vamos lá levar a alma dele para o céu. Mas o texto não é imortalista, o texto ele fala do corpo, ó, carne. Agora a pergunta:
Para quê? Para quê? Satanás está disputando acerca do corpo de Moisés. Só lembrando que o texto grego, a expressão grega ali para disputa, demanda uma disputa judicial. O texto não tem nada a ver com sepultamento. Até porque, como eu já falei, vou repetir, o sepultamento já foi feito. Deus sepultou Moisés. Depois dessa situação em que Moisés está sepultado, aparece na Bíblia, em Judas 9, uma situação onde entra em cena Miguel. Por ocasião da morte de Moisés, a Bíblia não menciona Miguel. A Bíblia diz que Moisés morreu e Deus o sepultou. Agora nós temos uma cena diferente aqui. Lá em Deuteronômio 34 não fala de Satanás, não fala de Miguel, fala de duas pessoas, Deus e Moisés. Moisés morreu, Deus o sepultou. Mas agora nós temos outras figuras aparecendo aqui. Nós temos Miguel e nós temos Satanás. E ali o corpo de Moisés. E agora eles estão disputando acerca do corpo de Moisés. Eu queria que o pastor me respondesse. Que disputa é essa? Para que Miguel está disputando com Satanás acerca do corpo de Moisés? Porque assim, se o pastor Elias disser que a disputa ali é para ver quem vai sepultar Moisés, primeiro já entra em contradição com o Deuteronômio 34. Segundo, eu quero realmente entender qual é a importância que carne e osso tem no contexto da morte. Porque segundo o imortalista, quando a pessoa morre, a carcaça, né, a carne fica lá. Moisés morreu. Para o diabo, o que ele quer lá no inferno? Ele quer levar para ele. Ele quer o quê? É a alma. Ah, não, mas ele quer disputar, pastor Elias, ele está querendo disputar quem é que vai sepultar. Peraí, o ato de sepultar alguém tem alguma importância dentro do contexto bíblico? Quer dizer, ou seja, quem sepulta tem domínio sobre aquilo ali, é isso? Porque eu nunca vi isso em canto nenhum na Bíblia. O texto não deixa absolutamente nenhum, não dá nenhum tipo de vazão à ideia de que é uma disputa para ver quem vai sepultar. Ora, se a disputa não é pelo sepultamento, porque a Bíblia já deixou claro como foi o sepultamento, do que se trata essa disputa? Porque se a disputa é pelo cadáver, eu queria realmente entender a cena. Eu fico tentando imaginar que o Satanás chega lá, e o cadáver é meu, esse cadáver aí é meu. Aí o arcanjo Miguel, não vou nem proferir palavra de maldição contra você. O Senhor te repreenda, traz cá o cadáver é meu. Pô, tá repreendido. Aí ele pegou o cadáver. Para que ele pegou o cadáver? Se Deus já enterrou. Ele tirou o cadáver da cova, foi isso? Ele levou o cadáver para onde? O que ele fez com o cadáver? Miguel pegou o cadáver para quê? Essa pergunta precisa de uma resposta. Essa pergunta sim precisa de uma resposta. Porque Moisés morreu e Deus o sepultou. Agora eu quero saber o que Miguel está lá fazendo com o cadáver de Moisés, se ele não foi para ressuscitá-lo. Se o assunto não é ressurreição, se Miguel não está ali para levar Moisés ressuscitado para o céu, o que Miguel está fazendo com o cadáver de Moisés? Claramente a Bíblia já disse que Moisés morreu e foi sepultado. Agora chega Miguel e chega o Satanás. E eu quero saber o que Miguel está fazendo lá com o cadáver de Moisés. Para que existe essa demanda ali do cadáver de Moisés? Essa pergunta precisa de uma resposta.